Fala, nação rubro-negra. Segura essa, porque o clima hoje tá pegando fogo. O Mengão tá com tudo, e as notícias que estão saindo deixam qualquer torcedor com o coração acelerado. Já começa imaginando a cena, o Flamengo dono do Maracanã. É isso mesmo, não é sonho nem pegadinha. A possibilidade é real, e se isso acontecer, meu amigo, vai ter muito anti-rubro-negro arrancando os cabelos por aí. Mas antes de chegar nesse assunto quente, tem muita coisa pra gente conversar, porque o Flamengo tá em todas, dentro e fora de campo. E tem polêmica, tem treino decisivo, tem bastidor, tem Libertadores pegando fogo e tem, claro, o nosso Mengão mostrando que não foge da luta. Vamos começar falando de uma parada que revoltou a torcida. Torcedor do Flamengo no Ceará tá sendo vítima de um verdadeiro absurdo. O preço dos ingressos para o jogo contra o Fortaleza subiu demais, e o valor é simplesmente inacreditável. R$ 250 na inteira, 125 na meia. Dá para acreditar? E o pior é que em outros jogos, o preço era bem mais em conta. Contra o Mirassol, por exemplo, o ingresso custava R$ 100. Contra o Vasco, 150. Mas bastou o Flamengo ser o adversário para aumentar tudo. O torcedor rubro-negro ficou indignado, e não é para menos. O Ministério Público do Ceará já entrou em campo e abriu uma investigação para apurar essa possível prática abusiva. É uma covardia o que estão fazendo com a nação. Parece que quando o Flamengo chega, os caras resolvem fazer caixa em cima da torcida. Isso não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe que o torcedor rubro-negro fora do Rio sofre com isso há anos. É impressionante como alguns clubes perdem o senso quando veem o Flamengo chegando na cidade. Aumentam o ingresso, inventam taxas, dificultam o acesso. Parece até que é punição por ser Flamengo. Mas o que eles não entendem é que a nação é gigante. Pode botar o preço que for, o estádio vai estar tomado de vermelho e preto. E isso, meu amigo, não tem dinheiro que compre. É amor, é paixão, é história. Enquanto isso, o Flamengo se prepara com tudo para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O time vai encarar o Fortaleza e o técnico Felipe Luiz está focado no último treino antes da viagem. Aliás, o próprio Felipe vai comandar o time com alguns desfalques importantes. Jorge Carrascal e Eric Pulgar estão fora por suspensão. Cebolinha e Pedro continuam no departamento médico, o que deixa o técnico com algumas dúvidas sobre o time titular. A grande questão é saber se ele vai poupar alguém pensando no jogo decisivo contra o Racing pela Libertadores. É um dilema complicado, porque o Flamengo precisa dos 3 pontos para assumir a liderança, mas também precisa estar inteiro para quarta-feira. E é justamente nesse ponto que o cenário começa a ficar interessante. Se o Flamengo vencer o Fortaleza, assume a ponta da tabela, pelo menos até o Palmeiras jogar. Isso coloca uma pressão gigantesca no time paulista, que está numa situação nada confortável. E já que falamos de Palmeiras, vamos combinar que o que aconteceu na Libertadores foi uma verdadeira tragédia esportiva. A LDU atropelou o time do Abel Ferreira com um primeiro tempo avassalador. 3-0 ainda antes do intervalo, com direito a pênalti infantil e defesa milagrosa de Carlos Miguel para não transformar o placar em goleada histórica. O Palmeiras, que é sempre competitivo, dessa vez pareceu perdido em campo. A LDU jogou leve, solta, com confiança, e mostrou por que vem sendo um dos times mais perigosos da competição. Já eliminou São Paulo, já eliminou Botafogo, empatou com o próprio Flamengo e agora complicou demais a vida dos paulistas. Claro que ainda tem o jogo da volta, e 90 minutos no Allianz Parque podem mudar tudo, mas o buraco é fundo. A derrota por 3-0 deixa o time numa situação delicada, e o foco agora está dividido entre tentar reverter na Libertadores e não deixar o Flamengo disparar no Brasileirão. E olha só que curioso, essa pressão do Palmeiras pode acabar sendo uma grande aliada do Mengão. Porque se o Flamengo vence o Fortaleza, o Abel vai ter que decidir entre poupar os titulares para tentar um milagre na Libertadores ou colocar força máxima contra o Cruzeiro para não deixar o Flamengo assumir de vez a liderança. De qualquer forma, o rubro-negro está empurrando o rival pro canto do ringue. Isso mostra o quanto o time está vivo, competitivo e cada vez mais com cara de campeão.
Mas voltando ao assunto que está mexendo com os bastidores do futebol brasileiro, a possível compra do Maracanã. Isso mesmo, o estádio mais famoso do mundo pode finalmente ter um dono, e esse dono pode ser o Flamengo. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a inclusão do Maracanã na lista de imóveis que podem ser vendidos pelo Estado. O governo enfrenta uma dívida enorme e busca arrecadar com a venda de patrimônios. E adivinha quem está de olho nisso? O Flamengo. O valor estimado é de 2 bilhões de reais, e se a gente parar para pensar, faz sentido. Em estudos anteriores, o clube havia calculado que construir um estádio próprio custaria algo em torno de 3 bilhões. Então comprar o Maracanã seria, além de simbólico, financeiramente mais inteligente. O faturamento anual do Flamengo hoje ultrapassa 2 bilhões, o que mostra a força econômica absurda do clube. Claro, isso é o faturamento bruto, não é dinheiro limpo para sair gastando, mas mesmo assim mostra o tamanho do poder do Mengão. Imagina o Flamengo dono do Maracanã. Acabaria aquela novela de outros clubes querendo jogar quando bem entendem, aquele vai e vem de liminares e disputas judiciais. O estádio passaria a ser, de fato, a casa do Flamengo. E o mais legal é pensar no que isso significaria para a torcida. Dá para sonhar com uma reforma moderna, tirando as cadeiras do setor norte e sul para aumentar a capacidade, voltando a ter aquele clima raiz, o povão cantando, vibrando, transformando o estádio num caldeirão de verdade. Seria o resgate do espírito do velho Maracá, com mais de 80 mil pessoas empurrando o time. Ainda não tem movimentação oficial do Flamengo sobre essa compra, mas a discussão já tomou conta das redes sociais. Muita gente acha que o clube deveria investir logo e garantir o estádio, enquanto outros acreditam que um estádio próprio, totalmente novo, seria mais estratégico a longo prazo. Mas, convenhamos, a chance de ter o Maracanã como patrimônio do Flamengo é algo histórico. O estádio faz parte da alma do clube, das maiores conquistas, dos títulos mais marcantes, das tardes e noites inesquecíveis. Ser dono do Maracanã seria como fechar um ciclo que começou lá atrás, em 1950, quando o estádio foi inaugurado. E enquanto essa história se desenrola, o time segue concentrado. O clima nos bastidores é de foco total. Felipe Luiz, que vem fazendo um ótimo trabalho de transição para a função de técnico, tem a missão de manter o elenco unido e competitivo. Ele sabe que uma vitória fora de casa pode mudar completamente o rumo da temporada. O Flamengo tem elenco para isso, tem camisa para isso e, principalmente, tem torcida para isso. O desafio é equilibrar desgaste, lesões e ritmo de jogo sem perder intensidade. O momento é decisivo. A reta final do Campeonato Brasileiro começa a se desenhar, a Libertadores está pegando fogo e o Flamengo está no meio das duas batalhas. Mas o que dá para sentir é que o time está com outra postura, mais maduro, mais consciente do que representa vestir o manto sagrado. Não tem jogo fácil, não tem descanso. É cada partida sendo tratada como final. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se você tivesse a caneta na mão, compraria o Maracanã? Ou seguiria o projeto de estádio próprio do zero? Porque eu vou te falar, eu não pensava duas vezes. Comprava o Maracá, abria os portões pro povão e deixava o adversário sentir o que é jogar com 80 mil vozes empurrando o Flamengo. Esse seria o verdadeiro templo do futebol rubro-negro. Agora, falando em campo, o Flamengo chega nesse momento da temporada com um clima de decisão em cada jogo. O elenco sabe que o campeonato está completamente aberto, e a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é mínima. Uma vitória fora de casa contra o Fortaleza pode mudar tudo, principalmente por causa do efeito psicológico que isso causa nos adversários. Quando o Flamengo assume a liderança, a pressão muda de lado. Os outros times começam a jogar olhando o retrovisor, sentindo o peso da camisa rubro-negra chegando perto. É aquele tipo de momento que separa quem briga de quem sonha. Felipe Luiz tem trabalhado muito a cabeça dos jogadores. Ele sabe que o elenco é experiente, mas que o foco precisa estar no detalhe. O técnico quer um time concentrado, sem cometer os erros bobos que custaram pontos no início do campeonato. Nos bastidores, o clima é de cobrança positiva. Os líderes do grupo, como Arrascaeta e Davi Luiz, têm puxado a responsabilidade,
chamando os mais jovens para conversar e reforçando o espírito coletivo. Ninguém quer saber de vaidade agora, o pensamento é único: vencer o próximo jogo e colocar o Flamengo onde ele merece estar. A torcida também tem feito a sua parte. Mesmo com o preço absurdo dos ingressos, os rubro-negros do Nordeste prometem lotar o setor visitante no Castelão. A nação não abandona, viaja quilômetros, encara estrada, sol e cansaço, mas está sempre presente. E é justamente essa força da arquibancada que empurra o time. O jogador do Flamengo sabe que, mesmo longe do Maracanã, vai ter um mar vermelho e preto esperando por ele. Isso mexe com o emocional, cria aquele clima de pertencimento que só o Flamengo tem. O Fortaleza, por sua vez, promete fazer um jogo duro. O técnico deles vem armando o time para aproveitar os espaços e tentar pegar o Flamengo no contra-ataque. É o tipo de jogo que exige atenção do primeiro ao último minuto. Qualquer vacilo pode custar caro. Mas o Mengão chega embalado, com confiança e moral lá em cima. As últimas atuações mostraram um time mais compacto, mais consciente taticamente. O meio-campo tem funcionado bem, e a defesa, apesar dos desfalques, tem mostrado mais solidez. Felipe Luís tem conseguido aplicar um estilo de jogo inteligente, misturando posse de bola com velocidade nos momentos certos. E claro, tem o fator motivacional. Os jogadores sabem que a vitória pode colocar o Flamengo novamente na liderança, e isso pesa. Pedro e Cebolinha, que seguem em recuperação, têm sido acompanhados de perto pela comissão técnica. A expectativa é que estejam prontos o quanto antes, principalmente pro jogo da Libertadores. O departamento médico trabalha em ritmo acelerado, porque todo mundo quer estar à disposição nessa fase decisiva. Agora, voltando a falar de bastidores, a possível compra do Maracanã não é apenas uma questão de vaidade ou de poder. É também uma jogada estratégica. O Flamengo, ao longo dos últimos anos, se consolidou como uma das maiores potências financeiras do futebol sul-americano. Ter o controle total do estádio seria uma forma de garantir receita fixa, liberdade para eventos, naming rights e modernização da estrutura. Hoje, o clube divide a administração com o Fluminense, o que gera disputas, limitações e muita burocracia. Se o Flamengo se tornar dono do Maracanã, tudo muda. A gestão seria mais direta, mais eficiente e completamente voltada para os interesses do clube. Imagina o potencial disso. Jogos com o Maracanã lotado, shows, eventos internacionais, experiências exclusivas para o torcedor. O estádio poderia se transformar numa verdadeira máquina de receitas. Além disso, o Flamengo passaria a controlar o gramado, as instalações, os horários e toda a logística. Acabariam os problemas de calendário e as disputas por datas. O clube poderia até investir em melhorias estruturais, trazendo tecnologia, conforto e modernidade, sem perder a essência do estádio histórico. Muitos especialistas do meio esportivo acreditam que essa seria uma das maiores conquistas administrativas da história do clube. Não só pelo valor simbólico, mas pelo impacto financeiro e institucional. O Maracanã é o coração do futebol carioca, e ter esse coração batendo nas cores vermelho e preto seria o auge de uma era de crescimento e profissionalismo. O Flamengo já é referência em gestão, mas essa conquista colocaria o clube num novo patamar. Enquanto isso, a movimentação política em torno do tema é intensa. O governo do estado avalia as condições de venda e as regras para o processo, e o Flamengo observa de perto. A diretoria não quer se precipitar, mas também não quer deixar a oportunidade escapar. Há um equilíbrio entre cautela e ambição. O presidente e sua equipe financeira estudam os cenários, as formas de pagamento e o impacto nos cofres do clube. Tudo está sendo analisado com muito cuidado. Dentro da torcida, o sentimento é de euforia e expectativa. As redes sociais estão tomadas por debates. Alguns defendem a compra imediata, outros preferem o plano de um estádio próprio, moderno e exclusivo. Mas todos concordam em uma coisa: o Flamengo precisa ter uma casa só sua. Seja o Maracanã ou um novo estádio, o importante é que o torcedor sinta que aquele lugar é verdadeiramente rubro-negro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem agitado torcedores e especialistas. Rafael Veiga, ídolo recente do Palmeiras, estaria forçando sua saída do clube e teria dado sinais de que seu próximo destino seria nada menos que o Flamengo. Segundo fontes próximas ao jogador, Veiga estaria insatisfeito com algumas decisões da diretoria palmeirense e vê no rubro-negro carioca uma oportunidade de dar um novo passo em sua carreira. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos clubes, mas a movimentação tem movimentado o mercado e deixado os torcedores em polvorosa. Rafael Veiga, conhecido por sua qualidade técnica, precisão nas bolas paradas e faro de gol, tornou-se peça fundamental no esquema do Palmeiras nos últimos anos. Sua capacidade de decidir partidas e ser protagonista em momentos cruciais fez dele um dos nomes mais cobiçados do futebol nacional. Agora, a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo, um dos clubes mais vitoriosos e populares do país, desperta grande expectativa. Nos bastidores, comenta-se que Veiga já teria conversas avançadas com empresários ligados ao Flamengo e que sua chegada ao Rio de Janeiro seria uma questão de tempo, caso o Palmeiras aceite a proposta ou permita a negociação. Entre torcedores e comentaristas, a notícia provoca reações divididas. Enquanto alguns palmeirenses lamentam a possível perda de um craque em plena forma, flamenguistas começam a sonhar com um reforço que poderia mudar o patamar do time. Se concretizado, o negócio reforçaria ainda mais o Flamengo como destino de grandes estrelas nacionais e internacionais. O clima de burburinho, típico do mercado de transferências brasileiro, deve se intensificar nas próximas semanas, com especulações sobre valores, contrato e estratégias para encaixar Veiga no elenco carioca. Enquanto isso, Rafael Veiga mantém discreta sua posição em público, mas o burburinho é suficiente para mexer com as redes sociais e fóruns esportivos, onde torcedores de ambos os clubes discutem cenários e desdobramentos possíveis. A expectativa é enorme, e todos os olhos estarão voltados para os próximos passos do meia, cujo talento e faro de gol seguem despertando atenção em todo o país. Se a transferência se concretizar, será, sem dúvida, um dos capítulos mais comentados do futebol brasileiro nesta temporada. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!